Então, antes de mais nada, é muito importante a gente entender da onde nós partimos. Qual era o nosso nível de qualidade de vida do nosso relacionamento antes da gente ter filho? A gente tá partindo daqui, a gente tá partindo daqui, a gente já começa meio baixo ali. Da onde viemos? É super importante a gente entender como é que a gente começa essa jornada antes de termos os filhos, pra gente entender onde a gente está hoje enquanto casal e pra onde a gente quer caminhar. Porque a gente pode estar trazendo uma bagagem de problemas do nosso relacionamento antes da chegada dos filhos, antes da transição da parentalidade, que vão influenciar a transição. Esses problemas eles não vão desaparecer, eles não vão ficar embaixo do tapete, muito pelo contrário, eles tendem a sair do tapete, a sair do armário, e eles vão aparecer com força nos primeiros anos, porque são anos em que você tem muita exigência emocional, física, muita energia que é desprendida, então esses problemas eles tendem a aparecer. Então é importante saber, ser bastante sincero e ter bastante autorresponsabilidade para a gente encarar como que está a saúde do relacionamento antes e agora depois da transição. E os estudos apontam que existem três fatores principais que têm mais impacto na qualidade de vida do casal nessa transição. O primeiro deles diz respeito à saúde do relacionamento. O nível de intimidade, de parceria, de alinhamento de valores, de diálogo que existia antes da transição. O segundo fator é o que está relacionado ao planejamento. O quanto vocês se planejaram para essa transição. O planejamento financeiro, o planejamento na divisão das tarefas domésticas, o planejamento relacionado à carreira de cada um de vocês. Esse planejamento não necessariamente ele vai suprir qualquer questão que venha aparecer. Não vai mesmo. Não vai. Mas o fato de vocês terem planejado, se antecipado aos problemas que podem acontecer, faz com que vocês se sintam mais preparados para lidar com as adversidades que vão surgir aí nos primeiros anos. Então esse planejamento ele dá esse senso de nós nos antecipamos de alguma forma, a gente se sente um pouco mais preparado para lidar melhor com os problemas. Uma percepção maior de controle da situação quando vem ali o furacão. Isso. E o terceiro fator para vocês entenderem se vocês largaram ali na pole position ou mais atrás ali no grid de largada, esse é um fator fundamental, muito importante, diz respeito ao desejo, à vontade, à intenção de ambos quererem ter aquele filho. Ou se foi algo que um dos dois tinha essa vontade, essa intenção, e o outro se submeteu a essa vontade. Esse é um ponto bastante difícil de falar, porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, de admitir que, eu não queria ter filho, mas... não queria naquele momento, mas em função da parceria, do relacionamento, tá bom, vamos... É importante saber, porque os estudos trazem dados bastante fortes sobre isso. Tem um estudo que mostra um dado bastante interessante, bastante relevante sobre esse tema. O que eles fizeram? Eles analisaram casais e separaram em dois grupos. Aqueles onde ambos queriam ter filhos e aqueles em que apenas um dos dois queria ter o filho e o outro se submeteu à vontade do que queria ter o filho. E eles acompanharam esses casais ao longo dos anos. E do grupo onde ambos queriam ter o filho, poucos casais se divorciaram. Já no grupo em que um dos dois queria ter filho e o outro se submeteu, todos os casais se divorciaram após 5 anos. Em até 5 anos. Em até 5 anos após o nascimento do filho, todos os casais se divorciaram. E por que isso acontece? Porque normalmente quando um quer e o outro apenas se submete a esse desejo, acontece um desequilíbrio, na carga de trabalho e nessa doação, que o bebê ele exige em relação à questão emocional, à questão física. Então existe um desequilíbrio, um doa demais e o outro acaba saindo ali um pouco de campo. E esse desequilíbrio começa a gerar muitos conflitos conjugais, o que acaba por acarretar no divórcio. Então é hora de falar sobre isso. E para ajudar você que está aí do outro lado assistindo essa série, a gente preparou um arquivo de reflexão e diálogo que vai facilitar, que vai ajudar para que vocês juntos possam olhar para esse momento antes da gravidez, e o momento atual, pós-nascimento, e consigam entender onde vocês estão e começar esse diálogo sobre o que vocês querem e o que vocês verdadeiramente intencionavam em toda essa trajetória que vocês estão vivendo.